em geração, Tu és. Contam-se os dias, passa a história, Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. O amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. De geração em geração, Tu és. Morrem os reis, nascem os príncipes. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. O amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Aleluia, amém. Todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta em meu coração. Amém. Que essa canção possa ser o início do nosso encontro essa noite. Tu és, Senhor Jesus, o amor que todos procuram, mas que infelizmente apenas alguns têm o privilégio de encontrar. E essa noite nós gostaríamos que no nome do Senhor Jesus
você tivesse esse grande e maravilhoso privilégio de encontrar essa pessoa mais maravilhosa, que transforma a vida daqueles que o encontram, que é a pessoa de Jesus Cristo. Encontrar Jesus não é encontrar a igreja. Encontrar Jesus não é ter um relacionamento com o pastor. Encontrar Jesus não é um relacionamento com a denominação. Encontrar Jesus é conhecer o coração daquele que foi à cruz do Calvário para te salvar. Por isso, muito mais do que uma terça da esperança, que possa trazer esperança para as suas finanças, que possa trazer esperança para o seu casamento, que possa trazer esperança para os seus sonhos, que essa seja uma terça da esperança maior que pode existir, a esperança da salvação. A salvação que há em um nome só, que foi dado sobre todo nome, e que não há na terra, nem nas águas debaixo da terra, e nem no céu, um nome poderoso e soberano como esse, o nome de Jesus. Diante dele toda língua se confesse, diante dele todo joelho se dobre e reconheça que ele é o Senhor. Quando nós falamos em terça da esperança, nós falamos de milagres, de cura, de libertação, mas nada disso acontece sem essa pessoa que nós começamos cantando. Tu és, Senhor Jesus, o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Eu gostaria que você fosse esse alguns, que encontra esse amor maravilhoso, que traz paz no coração e tranquilidade para a sua alma. E essa é a nossa proposta essa noite. Por isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo nesse lugar. Eu fico tão animado de poder ver você aqui novamente, tão feliz de poder te reencontrar. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem acolhido. E esperamos que você tenha essa horinha que nós teremos aqui juntos, que você tenha prazer, alegria e realização de estar conosco nesse período, para que Deus possa falar ao seu coração e você possa ter um encontro com Jesus. Aliás, esse é o tema da nossa série de mensagens, que já está acabando. Vem aí, em fevereiro, a série Gente Como a Gente, que vai falar sobre pessoas como você e como eu, que estão na Bíblia, cujas histórias foram transformadas por um ato de fé, por um ato de coragem, por um ato de dependência de Deus. Então, se prepara aí que está chegando fevereiro e nós vamos começar essa nova série de mensagens. Deixa antes passar alguns avisos para você saber o que nós estamos programando e fazendo na nossa comunidade local. Em primeiro lugar, pode passar esse aviso. Eu queria convidar você para vir fazer uma ponte no domingo, gente. Você que vem apenas na terça da esperança, queria que você fizesse um esforço, talvez nesse domingo, de estar conosco. Nós estamos ministrando sobre essa série de mensagens que chama Desintoxicando a Alma. Nós já falamos sobre as palavras tóxicas, pensamentos tóxicos, e domingo passado, apesar daquela chuva torrencial que nós tivemos bem no horário da celebração, nós tivemos um grupo de pessoas aqui que ouviu sobre ressentimentos que são tóxicos para a alma. Aliás, todo ressentimento é tóxico. Então nós falamos sobre a falta de perdão, sobre a mágoa, que é uma raiz de amargura dentro da nossa alma. E eu gostaria que você não perdesse esse domingo que vem, que nós vamos falar de toxinas que invadem nossa alma e que prejudicam a nossa vivência com a palavra de Deus, tá bom? Próximo aviso, você que faz parte do Fruto Maduro, você que conhece alguém que faz parte, olha aí, esse aviso é para você. Nessa quinta-feira nós vamos retornar nossas atividades, depois de uma férias pequena, apenas de dezembro a janeiro. E nós vamos na última quinta-feira do mês, olha aí, dia 26 de janeiro, nessa quinta-feira, nós vamos fazer uma celebração especial com o nosso Fruto Maduro. Então vai ser na Chácara Lagoa Azul, e a saída é às 13 horas daqui da frente do templo. Então não perca o seu horário, não chegue atrasado. Você sabe da pontualidade característica da comunidade. Então 13 horas, esteja aqui com 10 minutos de antecedência, para você poder pegar os carros, a van que estará aqui posicionada, para vocês irem à Lagoa Azul e ter uma tarde abençoada. Você, filho, que vai trazer seu pai e sua mãe, retorno às 18 horas em ponto, você pode estar aqui posicionado, que nós traremos aí seu pai e a sua mãe, com certeza muito melhor do que nós levamos, com mais alegria, mais disposição, e principalmente ministrado pela alegria da compartilhar a vida e a amizade com outras pessoas da mesma idade. Quem é o fruto maduro? Fruto maduro são pessoas que estão naquela melhor, das melhores, da melhor das idades. Então você que está na melhor idade é convidado especial. O que você precisa fazer? Só procura a Joseli, fala com ela, dá o seu nome, para a gente poder ter a quantidade certa em relação ao lanche, para a gente poder atender todo mundo com maior alegria naquele lugar. Próximo aviso, atenção você que é do nosso Ministério Que Discípulos, nós estamos aí com o nosso trabalho preparado para esse sábado e domingo. Sábado às 14h30 e domingo às 9 horas da manhã. Todas as atividades serão realizadas aqui no templo, tá bom? Em virtude do ambiente climatizado, data show, o aconchego desse lugar. Então, será na 14h30 nesse sábado. Então eu pediria que você, por favor, também respeitasse a pontualidade. Chegasse um pouquinho antes, para também receber aí o seu kit, para você participar. Você que vê o seu nome, fez a sua inscrição, você sabe que é gratuito,
você está convidado para vir nesse sábado começar o treinamento, que vai ser sábado à tarde e domingo pela manhã, para a gente começar 2017 abençoando as nossas crianças com mais ferramentas e mais recursos que a professora Alessandra da IPI de Londrina vai trazer para todos nós, tá bom? Próximo aviso. E aí está chegando o nosso encontro de casais. Por que está chegando? Porque em novembro do ano passado, logo na primeira semana, nós divulgamos que estaríamos com esse trabalho agora em outubro, de 6 a 8. E já passaram então 3 meses. Então já está chegando. Daqui a pouquinho já as parcelas vão diminuindo. Você pode ter a possibilidade de parcelar em até 10 vezes esse encontro de casais. Então invista no seu casamento. É um valor acessível, queridos. Nós não temos via de custo, não temos via de lucro. Então nós repassamos o preço de custo, tanto do ônibus, da hospedagem, da alimentação. É uma boa oportunidade para você investir no seu casamento. Além das ministrações que terão naquele lugar, Hotel Sesc Caiobá, 6 a 8 de outubro, parcelamento até 10 vezes. Procure a Joseli também, que a Rosângela está em férias, mas ela está com a ficha de inscrição para você reservar sua vaga. São só 90 casais, tá bom? Ou seja, 180 pessoas. Já temos boa parte delas preenchida. Eu queria que você não ficasse de fora e corresse aí. Tem mais algum aviso? Ah, sim. Você que é membro da igreja, nós temos no dia 5 de fevereiro, tá bom? Não é esse domingo. É no dia 5 de fevereiro, o primeiro domingo do mês de fevereiro, às 9 horas da manhã, nós temos a assembleia, que vamos falar sobre a movimentação financeira da nossa igreja. Se você é visitante e gostaria de saber como é que funciona as entradas e as saídas, você pode participar também, você só não pode votar. Mas você vai saber a transparência da nossa igreja em relação àquilo que você deposita nas urnas aqui à frente e aquilo que é dedicado no reino do Senhor. Venha participar, e você, membro, tem a responsabilidade e o compromisso de estar aqui conosco, tá bom? Então, domingo, dia 5 de fevereiro, às 9 horas da manhã, você tem que participar conosco. E você que faz parte de ministério, é líder ou participa de algum ministério de luz, de mídia, de som, de coreografia, de teatro, de estacionamento, de recepção, de integração, qual for o ministério que você participa ou lidera, tem uma reunião junto com essa atividade nossa às 9 horas da manhã, então você também tem que participar conosco, tá bem? Esses são os nossos avisos. E lembrando você que na Terça da Esperança, olha aí que imagem bonita, nós temos o nosso cartãozinho. Você que está vindo pela primeira vez ou que esqueceu como funciona, nós fazemos aqui alianças de oração. Nós fazemos compromissos de oração. 7 semanas buscando a presença do Senhor em favor de uma situação emocional, espiritual, física, familiar ou material. Então eu queria que você fizesse a sua campanha hoje vai contar já o primeiro dia, semana que vem você volta para a segunda semana, são 7 semanas, você vai pegar o seu cartãozinho, que está nas urnas aqui à frente, se quiser, na hora que você for começar a sua campanha, ou na saída da mesa ao fundo, mas leve o seu cartãozinho para você acompanhar. Hoje, se você for começar a sua campanha de oração, primeira semana, e nós vamos chamar você ao final para dizer, quem está começando a sua campanha, pode vir à frente, e nós vamos orar por você, tá bom? Vamos ficar em pé? Eu convido você a devolver seu dízimo, sua oferta, a sua contribuição, mas antes disso, você cumprimentasse essa pessoa que está perto de você, com muita alegria, dizendo, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus, pelo menos umas 5 pessoas, você que nos assiste pela internet, Deus abençoe, obrigado pela sua companhia, que Deus possa ministrar o seu coração online também. Nós vamos adorar ao Senhor, irmãos, e se você está com uma contribuição, dízimo ou oferta, você pode trazer à frente enquanto cantamos essa canção. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais
mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina com teu poder sobre a escuridão, Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Que Ele reine sobre nós, reine sobre a sua vida. Ainda em pé, irmãos, as crianças de 3 a 8 anos, venham aqui à frente, nós queremos orar com vocês. Terá um ministério de infantil que estará ministrando a vida das crianças de 3 a 8 anos. E também já quero pedir que o ministério de intercessão coloque-se aqui posicionado. Nós queremos orar para aquelas pessoas que estão na segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha. Crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui à frente. Nós vamos orar por vocês nesse momento. Papai do céu, muito obrigado pela chaguinha. Não sei. Em nome de Jesus. Amém. Isso. Meio arrastado, mas foi. Amém. Crianças de 3 a 8 anos, não, perdão. Você que está na segunda, terceira, quarta e quinta semana de campanha, vem a equipe de intercessão aqui à frente, nós queremos orar por você. E você que vai ficar em pé, que ainda não está em campanha, ou que está na próxima oração ao final, continue adorando ao Senhor no seu lugar. Segunda, terceira, quarta e quinta semana, nós vamos orar enquanto cantamos essa canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja, Senhor, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Quero ouvir só a igreja declarando bem forte ao Senhor teu reino. Teu reino é sempre eterno, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Deus, te adoramos. A tua igreja te adora. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Estamos aqui para isso, Deus, para te adorar. A tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. A tua igreja te adora. Receba, Senhor, receba, Senhor. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode se assentar. Que tempo gostoso de adoração. Convidar o pastor Renato que vem aqui à frente. Acredito que o pastor Renato dispensa apresentações, é filho dessa casa, vocês o conhecem muito bem. Eu tive o privilégio de estudar com ele nosso período de teologia juntos aqui em Londrina, e nós convidamos, aproveitando as férias dele, da IPI de 1º de maio, onde ele é pastor, para que pudesse trazer a palavra na nossa vida. Aproveitar que ele está de férias e o pastor João está voltando de férias. Então vem cá, pastor João, vamos trabalhar um pouquinho, orar com o pastor Renato. O pastor João está voltando hoje, depois de férias, depois de alguns dias de férias. Então nós estamos felizes de poder receber o pastor de novo com a gente para fortalecer a nossa equipe aí. O senhor ora pelo pastor Renato, por favor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, pela obediência ao seu chamado, ó Deus, por ele se dispor agora nas tuas mãos, para ser o instrumento do Senhor, a trazer o recado para os nossos corações. Rogamos que teu Espírito Santo unja, que teu Espírito Santo dê plena liberdade a teu Filho,
para falar conosco, Deus. E com ele abençoe a sua família, a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Que bom estar aqui nessa noite para junto com vocês compartilhar uma palavra do Senhor. É muito bom. O pastor tira férias, mas gosta de pregar também, né? E estamos chegando de viagem aí, final de semana, e é uma bênção poder estar aqui, ver você aqui também com a sua família, você que está aqui com o seu amigo, você que foi convidado por alguém para estar aqui, que Deus possa inundar o seu coração no nome de Jesus, amém? Diga assim para a pessoa que está do seu lado: é muito bom encontrar você aqui. Agora diz assim: melhor ainda é encontrar com Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, Ele que é digno, aleluia, Ele que é santo. Encontro com Jesus. Falar sobre encontros é algo bacana. Afinal de contas, todos nós já passamos por essa experiência de encontrar alguém. Existem canções que falam sobre encontros bem-sucedidos e encontros que não foram bem-sucedidos. Encontros que trazem boas lembranças e encontros que não trazem boas lembranças. Mas falar de encontro é falar sobre vários tipos de encontros. São eles encontros casuais. Você não planejou e quem sabe você acaba encontrando alguém, bate um papo, toma um café, alguma pessoa que faz muito tempo que você não a vê, e você acaba se encontrando em algum lugar, e ali você discorre uma conversa, traz boas lembranças. Por exemplo, eu estava vindo para cá, chegando ali na entrada da cidade, encontrei o Zé Roberto e a sua esposa, parei para dar uma carona para o Zé. Eu chamo dele de Zé porque nós nos conhecemos há algum tempo. E ali conversamos um pouco, relembramos de alguns outros amigos. O encontro casual aconteceu. Existem encontros marcados. Você marca um encontro, você agenda um encontro, um horário, um local, e você vai lá e cumpre essa agenda, e você vai se encontrar com alguém. Encontros sociais, encontros profissionais, encontros para um bate-papo, uma conversa, ou reatar um relacionamento, são encontros marcados. Existem encontros inesperados. Às vezes você encontra alguém que você não queria encontrar. Fala assim: meu Deus, eu queria ver qualquer pessoa, menos essa pessoa. Você encontra aquela pessoa que você não queria vê-la, mas você acaba encontrando, e você passa lá, né, aquela sensação de: oh, que bom te ver, mas o teu coração fala: não queria ver essa pessoa agora. Isso não acontece com você, é claro. Mas existem também os encontros inesperados. Olha, eu esperava encontrar qualquer pessoa aqui, menos você. Existem encontros também que são encontros forçados. Por exemplo, você não está indo muito bem com o seu amigo de trabalho, o seu chefe está percebendo isso, ele marca uma reunião e você vai lá nesse encontro para reatar esse relacionamento, esse bate-papo, um encontro forçado. Falar de encontro é falar de preparação. Quando você vai para o encontro com a sua namorada, ou o seu primeiro encontro com a futura namorada, você se prepara, o homem coloca a melhor roupa, passa o melhor perfume, faz a barba, pente o cabelo. A mulher da mesma forma prepara a melhor roupa, e ela sai de casa toda perfumada, porque ela vai encontrar ali o seu namorado, ou ele vai encontrar a sua namorada. Geralmente, nos preparamos para o encontro. Nós não saímos de qualquer jeito quando temos um encontro marcado. Mas o mais interessante disso, falar desse tema, encontro com Jesus, é saber que Jesus, Ele não espera que eu e você nos preparemos, que eu e você venhamos colocar a melhor roupa, que eu e você venhamos tomar um banho, que eu e você venhamos a fazer a barba, os homens e as mulheres pentear o cabelo, fazer uma chapinha, colocar uma linda roupa. Não, o Senhor Jesus não nos espera encontrar assim. Muito pelo contrário, Ele nos convida a vir até Ele como estamos, com as nossas mazelas e pecados, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. É assim que Ele quer nos encontrar, porque a partir desse momento, a nossa vida vai tomar uma nova direção, um novo rumo. Você que já encontrou com Jesus, você sabe da transformação que Ele fez na sua vida. Você que ainda não encontrou com Jesus, você sabe, você pode ter certeza de que Ele
vai mudar a tua história. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos cantar uma canção. O Ministério do Louvor vai cantar uma canção. E essa canção fala desse encontro. Essa canção fala desse momento em que o Senhor prepara, em que o Senhor preparou para mim e para você. Um momento de encontro. O momento do encontro inesperado. O momento do encontro marcado do Senhor para comigo e com você. Esta noite, o Senhor marcou um encontro com você. Essa noite, o Senhor marcou um encontro com cada um de nós. Com seus olhos fechados, ouça essa canção em nome de Jesus. Encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou, encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Aleluia. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser, pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Amém, glória a Deus. Queridos, o Senhor Jesus, na narração dos 4 evangelhos, existem ali narrados vários encontros de Jesus com algumas pessoas. Eu vou citar aqui apenas 6 encontros. Um deles, Evangelho de João, capítulo 4, fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, o texto fala que era necessário passar por Samaria, e ali, passando pelo poço, ele encontra aquela mulher, e Jesus troca ali algumas palavras com aquela mulher se derrama diante do Senhor. O Senhor se apresenta para ela como sendo Ele a fonte inesgotável da água da vida, e aquela mulher é transformada por aquele encontro. Ela vai para a sua cidade, para a sua aldeia, e a Bíblia fala que ela testemunha o que Jesus fez, e toda aquela cidade é alcançada pela palavra do Senhor por Jesus. Nós temos também o encontro de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Se você prestar bem atenção nesse texto, foi um encontro secreto.
Nicodemos procura se encontrar com Jesus à noite, porque ele tinha medo dos seus amigos, porque ele estava procurando a Jesus. E quando Nicodemos tem um encontro com Jesus, Nicodemos era um homem culto, sábio, inteligente. Jesus se apresenta para ele dizendo: olha, meu amigo, é necessário você nascer de novo. Colocando na cabeça de Nicodemos um grande ponto de interrogação: como assim nascer de novo? E Jesus apresenta para ele a proposta da salvação, uma nova vida. Nicodemos sai dali também impactado e transformado. Nós temos também, no Evangelho de João capítulo 5, a cura do paralítico que estava junto ao tanque de Betesda. Ali o Senhor encontra aquele rapaz que estava há muito tempo ali à beira daquele poço, se eu não me engano há 18 anos, e ali tinha toda uma história de que quando o anjo descia, as águas se agitavam, o primeiro a pular dentro do poço era curado. Jesus se apresenta a esse homem dizendo: você não precisa pular até lá, você precisa somente crer, levantar e andar. Jesus encontra com aquele homem, e aquele homem é curado e transformado, não só fisicamente, mas espiritualmente falando. Um outro momento, a ressurreição de Lázaro. Jesus encontra Lázaro morto e o chama para vir para fora. Jesus traz a vida onde havia morte. Jesus traz alegria onde havia tristeza. A ressurreição de Lázaro causou um impacto tremendo, e as pessoas começaram a entender que realmente Jesus era o Messias. O cego de Jericó, que não enxergava, mas estava com os ouvidos atentos ao que estava acontecendo em volta dele, e quando ele ouve ali todo aquele murmúrio que Jesus estava passando, ele sem titubear, ele levanta a sua voz e diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. Jesus vai até onde esse cego está, tem um encontro com ele, aquele cego é curado, volta a ver e sai dali transformado também. Nós temos a história também, a história do endemoniado de Gadara, ou de Gadareno, um jovem ou um homem que havia anos estava possesso, vivendo na imundícia do pecado, vivendo no cemitério, todo mundo deixava ele de lado. Quando ele encontra com Jesus, ou melhor, quando Jesus o encontra, aquele homem é liberto, é transformado. Jesus restaura a identidade real do princípio da criação para aquele homem, e aquele homem levanta, e o desejo dele é seguir a Jesus aonde Jesus iria. E Jesus diz para ele: não, fique na tua cidade e conte tudo o que lhe aconteceu. Nós vemos aqui que todos os encontros de pessoas com Jesus, as pessoas encontram, ou melhor, Jesus encontra as pessoas de uma forma, e depois desse encontro a vida dessas pessoas é totalmente transformada. Você pode ser uma testemunha viva do que é isso no teu dia a dia. Como você era antes de encontrar com Jesus, ou antes de Jesus te encontrar, como que você é hoje. Mas tem um personagem na história da Bíblia que não está narrado no Novo Testamento, ou melhor, nos Evangelhos, mas sim no livro de Atos, capítulo 9, que fala a história de Saulo. O encontro, na minha opinião, mais fantástico que Jesus teve em toda a narrativa bíblica do Novo Testamento foi com a vida de Saulo. Com isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 22. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 22. Amém? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém.
Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização de chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Glória a Deus, até aí. Amados, eu quero falar com vocês sobre esse encontro. O encontro de um homem que não tinha boas prerrogativas. Um homem que era visto como um assassino. Um homem que era visto como um mandante de várias prisões. Saulo. Esse homem que todos os cristãos temiam, tinham medo, porque aonde Saulo estava não tinha espaço para cristãos. Quando nós olhamos para a vida de Saulo, nós vemos o quê? Um homem responsável, um homem que fazia tudo aquilo que lhe era pedido, não importasse qual era a situação. Nós vemos aqui Saulo sendo usado por uma estratégia não do Senhor, mas por uma estratégia de Satanás. Aonde que o diabo, depois ali do Pentecostes, a partir do capítulo 6, 7 e 8 do livro de Atos, o diabo se levanta de uma forma muito grande e intensa para tentar destruir a propagação do evangelho, do amor, do evangelho da paz. E Saulo se encontra no meio dessa estratégia. Ele era um dos mandantes, ele era um dos que tinha autorização para ceifar e acabar com a vida dos cristãos. Ou seja, Saulo era um homem temível. Saulo era um homem que não vivia de acordo com os padrões do Senhor. Mas essa história ela vem mudar a partir do momento que, quando Saulo, no capítulo de número 7 de Atos, onde nós temos a prisão de Estevão e a morte de Estevão, o texto narra que quando Estevão estava sendo apedrejado, olhando para o céu e vendo a glória de Deus, aos pés ou ao lado de Estevão estava Saulo, a qual a roupa do próprio Estevão foi lançada aos pés deles, dizendo: olha, esse já morreu. A partir dali, o Senhor começa um trabalhar na vida de Saulo, mesmo sem ele saber. E aqui eu faço uma pergunta para mim e para você. Quantas situações das nossas vidas, ou quantas situações da sua vida, você já não viveu ou tem vivido, que você percebe que alguma coisa está errada? Alguma coisa na sua vida está começando a mudar. Alguma situação na tua casa, na tua família, alguma situação no teu trabalho, na tua empresa, na tua vida particular, que você diz assim: olha, não está normal. Eu não estou enxergando as coisas como eu enxergava antes. Alguma coisa está mexendo comigo. Antes essas situações não me assustavam, não mexiam comigo.
Porém agora, situações simples como a que eu estou vivendo, mexe com o meu coração. Então nós vemos aqui Saulo, o perseguidor, o maioral, aquele que impunha medo em todas as pessoas que estavam com ele. Diante da morte de um homem de Deus, Estevão, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, diante da morte desse homem que olha para o céu, mesmo sentindo as dores das pedras sobre ele, ele diz assim: eu estou vendo a glória do Senhor. Aquilo mexeu com a vida de Saulo. Aquilo mexeu com a vida daquele homem. Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, entra numa crise. E ele então continua, o texto que eu li, o versículo primeiro que eu li, diz que ainda sofrendo ameaças de morte, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, Saulo se dirige aos sumos sacerdotes, pedindo-lhe cartas de autorização para ir às sinagogas procurar aqueles que eram do caminho, aqueles que eram seguidores de Jesus. Presta atenção, queridos, o encontro com o Senhor acontece na hora que você menos espera. Saulo não saiu daquele lugar, eu vou encontrar com Jesus agora, eu vou transformar a minha vida agora, eu vou deixar o Senhor transformar a minha vida agora, porque agora está tudo tranquilo, está tudo na normalidade, eu estou com todas as minhas contas pagas, a minha família está tudo estabilizado, a minha saúde física está bem, a minha saúde emocional também, espiritual, agora eu vou me encontrar com Jesus, porque tudo está tranquilo. O que nós aprendemos aqui com a vida de Saulo e com esse tempo do texto é que nada estava tranquilo na vida de Saulo. Ele não sabia qual era a hora, qual era o lugar, qual era o momento em que o Senhor Jesus, aquele a qual ele perseguia, iria encontrá-lo. Mas o Senhor sabia. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. O Senhor Jesus, ele sabe a hora, o lugar determinado para te encontrar. E a hora que ele te encontrar, a sua vida vai ser completamente transformada. E o texto continua dizendo que Paulo estava caminhando, ou estava na direção de Damasco, no caminho de Damasco, e de repente ele viu uma forte luz e ele cai com o rosto em terra. E ele encontra com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta para ele: Paulo, por que me persegues? Por que você está fazendo isso comigo? E queridos, esse encontro é um encontro que muda a história da vida desse homem. É sobre esse encontro que eu quero falar com você nessa noite. Talvez você não se ache capaz de ter um encontro com Jesus hoje. Talvez você não se ache preparado, ou não se encontre, ache que você não está preparado para ter um encontro com Jesus hoje. Eu quero dizer para você, se o Senhor escolheu esta noite, este horário, este lugar para ter um encontro com você, não adianta você dizer que não, porque Ele vai te alcançar, Ele vai te encontrar. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O que esse encontro gerou ou propagou na vida de Paulo? O que acontece quando nós temos um encontro com Jesus? Primeiro, o encontro com Jesus nos tira do controle, ou melhor, nos tira o controle da nossa vida. Nós somos muito autossuficientes. Nós achamos que quem controla a nossa vida antes de Jesus, antes de conhecer Jesus, somos nós mesmos. Nós somos maiorais, nós somos autossuficientes, autoritários com a nossa própria vida, assim como Saulo era. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, eu posso falar isso de experiência de 21 anos. Quando nós encontramos com Jesus, quem toma o controle da nossa vida é o Senhor Jesus. Aleluia. Quem estava no controle da vida de Saulo a partir daquele momento era o Senhor Jesus. Tanto é que o texto fala que ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu com o rosto em terra porque o Senhor se apresentou a ele de uma forma magnífica, de uma forma sobrenatural e linda, dizendo para ele: quem tem o controle da sua vida sou eu. Quem tem que dirigir a sua vida sou eu. Quem tem que guiar os seus passos sou eu. Aquela queda na vida de Saulo foi para que Saulo entendesse que o controle da vida dele, a partir daquele momento, não seria mais dele, mas seria do Senhor Jesus. O controle da vida desse homem seria do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus o havia escolhido para ser um vaso de honra, um vaso de bênção nas mãos do Senhor.
Eu quero dizer para você que o Senhor não escolhe você, ou não escolheu você pelo simples acaso. O Senhor escolheu você porque Ele tem um projeto na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida. O Senhor olhou para você entre tantos e milhares e escolheu você, porque Ele olhou para você e falou: você é um vaso escolhido para mim. É Ele quem escolhe o vaso. Veja bem, é o oleiro que pega o barro e faz o vaso, o tipo de vaso que Ele quer fazer. Não é o contrário. Não é o barro que escolhe o oleiro, é o oleiro que escolhe o barro. E o Senhor escolheu você para transformar a sua vida, para controlar a sua vida. Quem está no controle da sua vida até agora, até hoje, o controle da sua vida está nas suas mãos, está no seu status, está no seu dinheiro, está na sua beleza, no seu egoísmo. Aonde está o controle da sua vida? É como um carro em movimento. Tem muitas pessoas que não confiam a direção do seu carro a ninguém, porque o carro é algo muito perigoso, é muito particular. Cada um dirige de um jeito. Então, se eu estou com as mãos no volante, quem tem o controle daquele carro sou eu. Mas quando eu coloco outra pessoa para dirigir o meu carro, eu já fico preocupado se está trocando as marchas corretamente, se não está passando em buracos, se está indo para o caminho correto. O Senhor, Ele quer tomar o controle da sua vida nessa noite. O Senhor quer dizer: deixa eu dirigir a sua vida, deixa eu mostrar para você aonde é o caminho, aonde é a verdade e aonde você vai encontrar vida. Quem sabe você, no controle da sua vida, tem procurado alegria, satisfação, prazer de viver em tantos caminhos e você não tem encontrado, porque quem tem dirigido a sua vida é você próprio. O Senhor nessa noite me chama você: deixa eu controlar a sua vida. Foi o que aconteceu com a vida de Saulo. Foi o que aconteceu com a vida desse homem egocêntrico, egoísta, esse homem altivo. O Senhor, quando o encontra, muda a história da vida de Saulo. Eu quero convidar você nessa noite a deixar o Senhor dirigir a sua vida. Você veio aqui não porque o templo é bonito, não porque tem ar-condicionado ou cadeiras almofadadas. Você veio aqui porque o Senhor marcou um encontro com você nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Segunda lição: o encontro com Jesus gera em nós uma cura interior. Ninguém consegue passar por debaixo de uma cachoeira e sair do outro lado seco. Não tem como. Você passou pela cachoeira, você vai sair do outro lado em sopo, molhado. O encontro com Jesus é da mesma forma. Quem encontra com Jesus, ou quem tem um encontro com Jesus, não sai do outro lado da mesma forma, sai transformado. Algo que me chama a atenção nesse texto, são os 3 dias. Os 3 dias em que Saulo fica sem enxergar. Quando as pessoas olhavam para Saulo, as pessoas viam naquele olhar rancor, as pessoas viam naquele olhar medo, as pessoas viam naquele olhar ira, as pessoas viam naquele olhar raiva, as pessoas viam no olhar de Saulo desejo de morte. Após o encontro que Saulo tem com o Senhor Jesus, o Senhor cega. A Bíblia fala que ele ficou sem enxergar. A Bíblia fala que ele ficou sem enxergar durante 3 dias. 3 dias sem ver. Sabe por quê, irmão? Meus irmãos? Porque o Senhor estava tratando da vida interior de Saulo. Saulo não podia ver o que era exterior, porque o Senhor estava curando o que era interior na vida dele. Saulo tinha que entender que a dependência dele, que o tratamento na vida dele era um tratamento intensivo. Saulo foi para a UTI do Senhor, e o Senhor o tratou por 3 dias. Eu fico imaginando, eu não achei ainda. Às vezes o pastor Denis pode até encontrar isso para mim, porque ele era o exemplo da sala, né, pastor? Glória a Deus, me ajudava bastante. Mas eu nunca achei nada sobre esses 3 dias. O que aconteceu nesses 3 dias em que Saulo ficou sem enxergar?
E esses tempos atrás, pensando nesse texto, eu fiquei imaginando o que aconteceu. E o Senhor falou no meu coração: eu tratei Saulo durante 3 dias, porque a limpeza no coração dele demorou um tempo. Irmãos, eu fico imaginando Saulo durante esses 3 dias, de joelhos, chorando, clamando o perdão do Senhor, trazendo à memória dele quantas mortes, quanto sofrimento, e o Senhor ali tratando ele, num tratamento intensivo, o Senhor mostrando para ele: olha a vida que você tinha, olha quem você era, eu vou apagar isso da tua história, eu vou apagar isso da sua memória, eu vou apagar isso da sua mente. O Senhor Jesus mostrando para Saulo: Saulo, a tua vida no passado não importa mais, olha o que eu tenho para você agora, eu tenho uma nova vida, uma nova perspectiva, eu vou mudar a tua história. E o rancor queria chegar, e o rancor queria vir, o desejo de morte aflorava, e o Espírito de Deus fluía na vida de Saulo, e Saulo ia sendo tratado, Saulo ia sendo moldado, transformado pelo Senhor. Meu irmão, quando nós temos um encontro com Jesus, o Senhor Jesus às vezes sim tapa os nossos olhos, cega a nossa visão, a nossa visão material, e nos faz enxergar coisas espirituais, nos coloca visões espirituais, para nós entendermos que o Senhor Jesus que nós cremos, o Senhor Jesus que encontrou comigo e com você, encontrou com Saulo, é o Senhor que nós temos que ver através da nossa fé. Nós não apalpamos, nós não pegamos, nós não sentimos o cheiro, nós não vemos, mas nós cremos que Ele existe. E foi isso que o Senhor fez com a vida de Saulo. Saulo era um perseguidor, um assassino, era um pecador, todo mundo tinha medo dele. Saulo não prestava, mas o Senhor o encontrou e o curou por completo, de dentro para fora. Talvez você está vivendo uma experiência com o Senhor Jesus e você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez você esteja passando por esses 3 dias. Mas pastor Renato, já fazem 3 meses, já fazem 30 dias, já faz 1 ano que eu estou aqui cego. Eu estou aqui sendo tratado pelo Senhor. Eu quero dizer para você, faz 21 anos que eu estou sendo tratado pelo Senhor. Todos os dias o Senhor precisa tapar os meus olhos carnais e abrir os meus olhos espirituais. Todos os dias eu preciso me voltar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou um miserável pecador. Eu preciso da cura do Senhor, eu preciso do fortalecimento do Senhor. E logo após esse momento o Senhor nos levanta, o Senhor me levanta e fala: caminhe, continue, eu estou contigo onde você estiver, não tenha medo. Eu não sei qual a fase da sua vida de encontro que você está passando, mas o Senhor está te curando, o Senhor está transformando a tua vida, o Senhor está movendo o teu interior, o Senhor está tratando você, porque Ele quer usar você como um vaso escolhido, um vaso de honra nas mãos dEle. O encontro com Jesus gera em nós uma cura interior. Quem encontra Jesus é transformado por Ele. Quem encontra Jesus é curado por Ele. Terceiro, o encontro com Jesus nos leva a viver uma nova vida. As escamas caíram. Caiu um Saulo e levantou-se um Paulo. De perseguidor a pregador do Evangelho. De um homem temido por todos, de um homem em que todos tinham medo e se escondiam e fugiam dele, agora um homem que abre a sua boca para falar da restauração e da transformação que Jesus fez na vida dele. Um homem que agora sem pensar, um homem que agora sem esperar, um homem que se levanta, um novo homem transformado. Jesus coloca as convicções de Paulo no chão, para levantá-lo como um homem com novos valores, um homem transformado. Eu disse aqui sobre Nicodemos há pouco. Jesus se apresenta para Saulo dizendo: olha, você precisa nascer de novo. Quem sabe nesses 3 dias, você precisa viver uma nova vida. Eu quero convidar você, queridos, não é desejo só do meu coração, porque eu conheço várias pessoas aqui, mas muitas eu não conheço. Mas é desejo do coração de Deus que nós vivamos uma nova vida em Cristo Jesus. Foi para isso que o Senhor sofreu, morreu,
naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou para que eu e você tivéssemos uma nova vida, uma vida em abundância. O que é vida em abundância? É ter a alegria e o prazer de viver, é ter a alegria e o prazer de amanhecer todos os dias, independente de qualquer situação adversa que você está vivendo. Você dizer: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque eu posso respirar, obrigado porque eu posso viver esse novo tempo. Não importa as situações, não importa o que você está vivendo, o que importa é que você está vivendo uma nova vida com o Senhor Jesus. Saulo, um homem que foi transformado pelo Senhor, tem a oportunidade de viver essa nova vida, de ser reconhecido pelas pessoas como aquele que era perseguidor, aquele que era assassino, aquele que era temível, agora ser conhecido por aquele que prega as boas novas do Evangelho. Aquele que foi transformado pelo amor de Deus, aquele que foi alcançado pelo Senhor, aquele a qual o Senhor o encontrou na estrada de Damasco, a caminho de Damasco. Quero abrir um parênteses. Estava conversando com o Zé Roberto ali fora, ele me abraçou e disse assim: Renatão, as pessoas me veem e falam assim: quem diria, hein? O Renato e você, crente, Deus existe mesmo. Glória a Deus, que Deus existe, porque se Deus não existisse, santo de Jesus, sangue de Jesus, sabe Deus onde o Ivan estaria, mas está aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? O Senhor me encontrou lá em Rolândia, na última noite de um acampamento. Eu era a pessoa menos provável para aceitar Jesus naquele lugar. Todo mundo poderia aceitar Jesus naquela noite, menos eu e o meu amigo. Mas Jesus me encontrou lá. Um acampamento improvável, um lugar improvável. Eu não estaria lá há 3 dias antes de ir, eu não estaria lá, eu estaria pulando o carnaval em 1º de maio. O Senhor me encontrou lá. E eu estou aqui hoje. O Senhor encontrou você. O Senhor quer encontrar você. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar a tua história. O encontro com Jesus muda a nossa história. Eu posso testemunhar, eu tenho uma família linda, uma esposa linda, presente de Deus. Eu tenho um filho fantástico. A família que Deus me colocou, a família do meu sogro, da minha sogra, uma família maravilhosa, linda. Tudo isso, sabe por quê? Porque o Senhor me encontrou há 21 anos atrás e me mostrou o que Ele tinha para mim. Não eram caminhos de morte, não eram caminhos de perseguição, não eram caminhos de tristeza, mas era o caminho, era a verdade e a vida através de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos cantar essa canção de novo. Mas antes de cantar, eu queria concluir essa reflexão dizendo para você: tenha um encontro com Jesus. Sabe, queridos, não espere o teu tempo, não espere o teu cronos, não viva olhando para o seu relógio, olhe para o Senhor. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Invocai e buscai o Senhor enquanto Ele está perto, ou enquanto Ele está próximo. Não espere as coisas acalmarem. Não esperem ficar tudo bem na sua vida, na sua família, nas suas finanças. Não espere o teu casamento melhorar para você ter um encontro com Jesus. Encontre com Jesus junto com a tua esposa, com o teu esposo. Não espere as estrelas se alinharem ou os planetas se alinharem. Porque tem pessoas que falam assim: não, eu vou esperar isso, aquilo acontecer, daí eu vou com Jesus. Não, é agora. O Senhor está próximo. Ele está aqui hoje, nessa noite.
Ele não está aqui só porque eu estou. Ele está aqui porque se cumpre a palavra dele, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele está aqui. Ele quer ter um encontro com você. Esse é o momento. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua história. Ele quer rasgar o teu coração. O passado ficou para trás. Pastor, mas eu não posso, porque eu sou uma pessoa impura, eu sou uma pessoa indigna. O Senhor não sabe a minha história. Quem sou eu? Eu realmente não conheço a tua história, muito menos o pastor Denis, mas o Senhor sabe todas as coisas. E sabe de uma coisa interessante? Quando Ele olha para o teu coração, Ele não vê o teu pecado, Ele não vê o tamanho do teu pecado, ou a cor do teu pecado. O Senhor olha no teu coração e vê uma possibilidade de milagres, aleluia. O Senhor olha no teu coração e vê uma possibilidade de um homem, uma mulher, serva do Deus Altíssimo, celebrando a Ele com alegria. O Senhor, Ele não está preocupado com a história do teu passado, com o lixo do teu passado. Se o teu passado foi um lixo, o Senhor não está nem aí para isso. Quem se preocupa com o lixo é o diabo. Quem vasculha a lata de lixo do teu passado é o diabo. Ele quer procurar lá o que não presta para te acusar. O Senhor diz: não, eu não tenho nada com o teu passado. Eu tenho algo com a tua nova vida. Eu tenho coisas maravilhosas para você. Um novo tempo, uma nova vida. É isso que o Senhor tem para você. O Senhor não está interessado no teu passado. Quem vasculha a lata de lixo gosta do que não presta. E o Senhor, Ele gosta de coisas novas. Olhe para o Senhor. Olha para a tua vida, para a história da tua vida. O Senhor Jesus está renovando a tua vida. O Senhor Jesus quer, aleluia, o Senhor Jesus quer te chamar de filho e filha. Ah, mas somos todos filhos de Deus. Não é. Felizmente não é assim. Fomos todos criados pelo Senhor, mas nós só somos filhos do Senhor a partir desse encontro com Jesus. Nós somos adotados através de Jesus e temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O Senhor não quer chamar você de, vem aqui. Não, Ele está te chamando você de filho, filha, venha. Venha. Qual pai que quer o filho próximo, debaixo do aconchego dos seus braços? É isso que o Senhor quer de você. O Senhor, Ele quer mudar e transformar a tua história por completo. Viva uma nova vida como filho e filha do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Se pudesse apagar as luzes. É tempo de uma liberação da parte do Senhor para a tua vida nessa noite, minha irmã e meu irmão. Eu disse aqui sobre Saulo, um homem improvável, um homem questionável aos olhos humanos. Mas quando o Senhor Jesus o encontrou, a vida desse homem foi transformada. O Senhor pode fazer isso com você. O Senhor pode transformar a tua vida. Deixa o Senhor dirigir a tua vida a partir de hoje. Diga para o Senhor: Senhor, toma o controle da minha vida nas suas mãos. Senhor, tudo que eu for fazer, aonde eu for andar, tudo que eu for pensar em fazer, Senhor, faça no meu lugar. Toma a decisão em meu lugar. Deixa o Senhor curar você por completo, minha irmã. Meu irmão, às vezes você pode pensar: pastor, existe um vício que eu não consigo largar. Já fazem muitos anos, eu não consigo, já se tornou uma dependência química. Eu quero dizer para você, querido, quando o Senhor te formou no ventre da sua mãe, você era puro e perfeito. Não existia dependência química. E é dessa forma que o Senhor te quer perto dele. Entrega para o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, me cura. Senhor, tira de mim o desejo do pecado. Tira de mim o desejo do adultério, da pornografia. Tira de mim, Senhor, todo medo. Tira de mim, Senhor, toda avareza. Tira de mim, Senhor.
Tudo aquilo que você sabe que não agrada o Senhor, é a hora de você dizer: Senhor, cura-me por completo. Cura-me por completo. Desfrute de uma nova vida ao lado do Senhor Jesus nessa noite. Vamos colocar em pé. O Espírito Santo de Deus move neste lugar, nessa noite, aleluia. O Senhor nosso Deus está aqui nessa noite. Nós vamos cantar essa canção bem alto. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, ter um encontro com o Senhor Jesus. Você que quer abraçar o Senhor de perto e dizer: Pai, me chama de teu filho, me chama de tua filha. Você que quer viver uma nova vida com o Senhor, você que quer que o Senhor controle a sua vida, eu quero que você rapidamente venha aqui à frente. Você que nessa noite quer renovar os seus votos com o Senhor, você que já entregou a sua vida para o Senhor, você que já está vivendo experiências fantásticas com o Senhor, mas você entende que você precisa estar com o Senhor, renovar os seus votos, o seu comprometimento com o Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar também. Enquanto nós cantamos essa canção, deixe o Senhor fluir no teu coração, deixe o Senhor fluir no teu interior, nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Com Jesus, a sua luz encheu o meu ser. Deixa o Senhor falar contigo. E me curou, e me lavou. Sim, Senhor, aleluia. Vem mais pra frente. Aqui na frente nós vamos orar todos juntos, em nome de Jesus. Eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Sim, Jesus, aleluia. Declara em nome de Jesus agora. Agora livre estou. Sim, Senhor, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois teu amor, sim, Senhor, me encontrou, encheu o meu ser. oh Deus. Pai, eu quero colocar a vida dos seus filhos que estão aqui à frente nessa noite. Algo tremendo o Senhor está fazendo na vida deles, Pai. Algo maravilhoso está acontecendo nos céus nessa hora, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar movendo no coração dos seus filhos. Olhem para mim, queridos. O Senhor tem algo novo para vocês, preparado para vocês. Nosso Deus é um Deus de novidade, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que nos acolhe nos seus braços de amor. E a festa e a alegria não é só aqui, da nossa parte, da parte de vocês, mas a festa é nos céus. E o único momento que a Bíblia fala que os céus estão em festa é quando um pecador se arrepende, quando alguém entrega a sua vida para Jesus. Por isso que nessa noite, vocês que estão aqui, você quem sabe, não veio aqui à frente, mas está com o desejo de entregar a sua vida para o Senhor, não tem problema, você pode assim fazer aí no banco. Você que quer renovar os seus votos também, eu quero que vocês repitam essa oração comigo agora. Em nome de Jesus, bem alto, bem forte. Eu queria que toda a igreja repetisse essa oração, bem forte, junto com os nossos amados que estão aqui à frente. Vem para cá, queridos, vocês também, vem mais próximo aqui. Obrigado, filho. Eu não vi os amados ali. Nós vamos fazer essa oração no nome de Jesus. Eu queria que toda a igreja orasse, declarando a vitória do Senhor sobre as nossas vidas, o restaurar do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia. Porque nessa noite o Senhor nos encontrou.
Nessa noite o Senhor nos sarou. Nessa noite o Senhor nos libertou. Nessa noite o Senhor transformou as nossas vidas. Aleluia. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida sobre os seus cuidados. Dirige, Senhor, a minha vida. Me cure, Senhor. Eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente Salvador. A Ele eu dedico toda a minha vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Erga sua mão e aplauda ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar. Agora livre eu sou. Agora livre eu sou. Você pode cantar aí, pode voltar para os seus lugares. Completamente sarado. E agora livre estou. Aleluia. Ei. Completamente sarado. O seu amor me encontrou. Sim, Jesus. Encheu o meu ser. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Quero agradecer ao pastor pelo convite. A minha família está comigo aqui, a minha esposa, a Geise, o Renan, o presbítero Gilney, que é meu cunhado, a Tati e a Lívia. Eu não sei se tem alguém na minha casa aqui além do Bruno, né? Não vi ninguém aí. Mas eu queria louvar a Deus pela sua vida, que Deus possa inundar o seu coração de amor, graça e misericórdia. Amém. Amém. Queremos agradecer aí o pastor Renato, sua família seja muito bem acolhida aqui por nós. Queremos louvar a Deus também por você que veio aqui à frente e dar algumas orientações para você que fez sua oração pela primeira vez. Você que orou pela primeira vez essa oração dizendo: Jesus, toma conta da minha vida, eu te recebo como Senhor e Salvador. Então você precisa ler a Bíblia. É lá que está tudo que você precisa conhecer a respeito do seu Salvador, essa pessoa que você dedicou a sua vida. Não saia daqui e leia um outro livro. Não saia daqui e leia uma autoajuda. Saia daqui e leia a Bíblia. A Bíblia sim que vai dar a resposta para você. Encontre uma igreja evangélica para você participar e frequentar. Aquela que você sentir mais confortável, onde Deus ministra ao seu coração. Pode ser perto da sua casa, pode ser essa comunidade onde você está, mas esteja presente. E também confesse os seus pecados a Jesus. É isso que traz a salvação em sua vida e em seu coração. Então nós queremos dar essa orientação para você que fez essa oração pela primeira vez, que disse: Senhor Jesus, reina na minha vida. Pela primeira vez, encontre uma igreja evangélica, batize-se e seja um servo e um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar, irmãos, por aqueles que estão na sua sexta, sétima semana de campanha e aqueles que vão começar hoje a sua campanha de oração. Eu queria que você, por favor, viesse aqui à frente com a nossa equipe de intercessão, pedir a sua compreensão, que nós estamos um pouco atrasados com o nosso tempo, mas nós queremos orar por você em relação a esse momento que você está na sua sexta, sétima semana de oração. E você que vai começar hoje, eu quero desafiar você a começar hoje sua campanha. Venha à frente, receba a oração da nossa equipe e ao sair, pegue um cartãozinho aqui à frente ou na nossa saída e volte segunda-feira que vem para a gente continuar orando por você. Segunda semana de oração, semana que vem. Última terça de janeiro e a última terça que nós vamos falar sobre encontros com Jesus, mas os encontros continuarão. Vamos continuar cantando o refrão dessa canção enquanto nós oramos pelos irmãos rapidamente. Agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois teu amor encheu o meu ser, e pois teu amor me encontrou,
Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo na Tua presença. E que o nosso encontro com o Senhor Jesus seja mais do que um encontro no templo, seja um encontro no coração. E mais que um encontro momentâneo, seja um encontro na vida. Obrigado pela vida do pastor Renato, toda a sua família. Que o Senhor abençoe profundamente o seu ministério. E que o Senhor, ó Deus, possa abençoar e prosperar os caminhos do teu servo. Nós abençoamos o teu povo e te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana e cuidado na saída. A gente está em obra aqui no cantinho para melhor facilitar o nosso acesso e a nossa saída, tá bom? A gente se vê terça-feira que vem, se Deus quiser. Boa semana.